ter para poder usar um arquivo de CAD como a base de um terreno do Revit, tá? O que vocês têm que se atentar ali nas curvas de nível? Na maioria das vezes, vão ter as curvas de nível e um textinho aqui do lado falando qual que é a curva, né? Qual a altura dela. Só que a curva está tudo no zero. Tá os textos, né, só o desenho ali, mas está tudo no zero. Aí você tem que fazer o seguinte, você tem que ter a altura real, ó, no 3D, tá vendo? Ele está elevado ali. Como que eu coloco, como que eu faço isso de um jeito rápido no CAD? Tem muitas curvas lá, você vai ter que perder um tempinho, tá? Você isola a layer de curva, seleciona todas elas e você vai aqui, ó, botão direito, propriedades, você vai colocando elevação, elevation. Aqui tá variável porque cada uma está numa altura, mas lá no teu, por exemplo, no arquivo que você pegar, vai estar tudo no zero. Aí, eu dou essa dica aqui porque foi o jeito mais fácil e que evita erros que eu encontrei. Então seleciona todas as linhas, aí coloca a primeira, 0, 0, enter e tal. Aí o que você faz? Vem com shift e tira a primeira. Aí você vai para a segunda, tipo 1 metro. Você vai para a terceira, 2 metros, quarta, assim sucessivamente. Por que você seleciona antes e depois vai tirando a seleção? Porque acontece muito no desenho de você ir assim, pular uma. Aí se você pular uma e colocar a medida, depois quando você descobriu que pulou uma, todas vão estar erradas a partir dela, entendeu? Então por isso você faz, seleciona tudo e vai tirando. Aí, algumas outras coisas que eu faço aqui, ó. Eu venho, depois das linhas feitas, eu venho no 3D mesmo, eu venho com uma linha ligando uma na outra, para fechar. E em planta, eu venho e coloco um offset. Esse offset, na verdade, o ideal era se eu tivesse essas curvas de nível passando do meu terreno alguns metros. Tá? Por que isso é importante? Porque um dos principais conflitos que acontece na hora da construção é o dentro e fora do seu terreno. Tá? Então, se você faz só dentro do teu terreno e meio que esquece de fora, você esquece que lá fora às vezes tinha um desnível muito grande. Né? Então, você planifica tudo aqui e fica um puta muro de arrimo no teu projeto. Então, o ideal é você deixar sempre um pouco vazado para fora, você deixa já as curvas de nível, né? Na hora de você pegar a curva de nível e limitar ela, você já deixa um offset do seu terreno. E o que eu não fiz aqui, mas que eu depois aprendi isso, deixe também o terreno na tua calçada. Porque a tua calçada faz, assim, não faz parte do teu terreno, mas faz parte da tua responsabilidade. Então, você vai ter que alterar a inclinação ali, vai ter que calçar aquilo ali. Então, você vai ter que ter uma ideia de quanto de corte é aterro e de superfície que você vai ter que colocar ali, de grama, de próprio ladrilho, né, que você vai colocar. Então, o ideal é você colocar. Mas, beleza, com esse arquivo aqui, a gente já consegue fazer bastante coisa. Então, o nosso arquivo já está pronto aqui. A gente passou por aquelas coisas. E aquela coisa de sempre, né? Z, Enter e Enter. Para ver se tem alguma coisa solta no mundo lá, né? Porque às vezes acontece isso aqui, né? No arquivo. Aí quando acontece esse tipo de coisa, eu aperto Ctrl A, Shift, desseleciono o que eu quero, Delete. Vai deletar tudo lá. E para ainda melhorar a questão de limpeza do arquivo, seleciona, Ctrl C, arquivo novo, cola. Aí você está com o teu arquivo limpinho para não ter problemas lá de ter muita coisa perdida lá no teu arquivo. Vou fechar aqui porque a gente já mexeu na parte que precisava do CAD. E vamos para o Revit. Aqui no Revit, eu quero inserir aquele arquivo. Eu vou inserir. Importar CAD? Não. Vínculo de CAD. O que é a diferença dos dois? Para o Pedro aí que não tinha visto. Importar, ele vai perder
não perder, mas ele vai entrar no Revit, que eu alterar lá fora está independente desse aí. Quando eu coloco o vínculo, ele vai criar esse vínculo. Então eu altero lá fora, ele altera aqui dentro. Né? Então sempre vínculo. Não é aconselhável inserir vínculo, né, pelo 3D. Aí ele vai esconder algumas opções. Então você vem numa planta, vínculo de CAD, esse aqui é salvar automático dele, e vai abrir essa telinha aqui. Essa telinha, vou pegar o terreno em curvas. Da outra vez que a gente inseriu foi apenas vista atual, que era para passar por cima o CAD. No caso aqui, a gente quer um CAD com alturas mesmo. Então a gente não pode vir com apenas vista atual. Tira sem, deixa sem. Quais são as opções importantes? Tira isso aqui. Unidade de importação é lá no CAD, você vai dar DI e ver a distância, né, das coisas, se é em metro, se é centímetro, né? Eu sei que é em metro. E aqui eu gosto de colocar no manual centro ou origem, para eu escolher onde ele vai cair. Aqui no colocar no terreno, você pode alterar essa altura no momento que quiser, depois de inserir. Mas eu vou colocar no terreno aqui, tá? Que vai ser o zero dele, vai ser o zero do terreno. Então, abrir. Ele vai ficar na pontinha do meu mouse aqui, ó. Beleza? Eu costumo colocar no lugar errado, selecionar, MV. Aí eu pego o pontinho lá que eu quero, ó. Você viu que eu estava pegando errado. Peguei aqui. E vou. Ó, aqui é um exemplo interessante. Eu venho aqui e ele não está deixando, como a linha está muito horizontal, a linha de movedura, está muito horizontal, eu não consigo pegar aqui, ó. Tá vendo que ele pega só a lateral? Isso a gente resolve deixando em cima, aperta Tab uma vez. Aí ele vai, clica. Então o limite do terreno aqui e tal, e foi. Aí vocês podem perceber que o nosso terreno ele tem uma altura, ó. Beleza? Querem já fazer essa parte para depois criar o terreno? Melhor, né? Então, como que a gente coloca... O meu está alto aqui. Acho que eu estou naquele plano de trabalho ainda lá da bancada. Né? Não, mas é só selecionar ele e mudar para, em vez de terra, terreno. Ó, se a altura está errada aqui, você vai clicar, selecionar ele. Em vez de terreno, você pode colocar outro, inclusive mais de uma. Vai depender do 0.0.0 lá do CAD, né? Como que você fez ele, aí você vai ajustar o 0.0 aqui. Não, esse aqui eu tinha pensado em 00 ser aqui, tá? Não ser o 00 do projeto, né? O 00 do projeto é o terra, que é 30 para cima. Mas beleza. Dando aqui esse desenho aqui, a gente vem em massa terreno, superfície topográfica. Nessa superfície topográfica, ele vem com esse pontinho aqui. Isso aqui é o terreno, a gente pode ir fazendo, né, tudo plano aqui, mas, por exemplo, eu venho e coloco tipo 5 metros para cima. E clico aqui, ó. É assim que a gente faz o terreno. Então, por exemplo, a gente poderia ir pegando no térreo, né? Não. Você precisa de uma vista chapada aqui. A gente poderia ir pegando aqui esses cantos aqui, ó. Para fazer o terreno, né? Ia fazer o terreno e depois ir colocando os pontos em cada curva de nível. Beleza. Mas no caso, não é assim que a gente quer fazer. A gente quer pegar algo já semi-pronto. Vai ser criar na importação, selecionar uma instância de importação. Ele vai, eu cliquei em selecionar uma instância. Pode ser que tenha um monte de importação, então você vai precisar clicar no desenho de importação. Clicou, ele vai te perguntar que layer desse desenho que está desenhando as curvas. Eu deixei no curvas, mas é meio arriscado você deixar só o curvas, porque pode ser que uma curva esteja num layer separado. Então você organiza bem no CAD lá. Então, ok? E aí fez, ó. Fez o nosso terreno, inclinadinho ali, tal. E conclui. Está feito o terreno. Aí o terreno ele não está respeitando a casa, porque é o terreno natural, né? Que eu peguei lá.
Aí a gente vai ter que modificar esse terreno para adequar a casa. E sozinho ele vai fazer essa comparação entre o natural e o novo e vai te falar quanto que tem que trazer de terra e quanto tirar de terra. Beleza? Aí essa parte de tirar e colocar terra, vamos fazer depois do almoço? Mas daí a gente volta mais cedo. Qual que é o